os fake, né? A gente trabalha com jornalismo. Sim. O governo não está preocupado com a notícia falsa, está preocupado com a verdade. Sim. Porque antigamente só tinha poucas mídias. Sim. A Globo, o SBT e poucos jornais, revista, acabou. Nessa Olimpíada que teve aí, Sim. a Globo teve prejuízo. E um cidadão ele conseguiu autorização para usar o YouTube e transmitir o YouTube. Sim, teve aquilo ali lucro. foi, inclusive assim, ele legalmente, né? Inclusive, Legalmente, porque assim, hoje na hora de disponibilizar um conteúdo, tem o conteúdo de TV fechada, aberta e internet. A Globo abriu mão desse conteúdo e a marca, né? No caso é lá, que na verdade é a antiga EITV que comprou aquele direito e usou a marca do Casé para fazer aquela transmissão. Então assim, é uma nova mídia, cara. E você hoje, mas veja só, aí até a TV hoje, ela já está se rendendo um pouco para essa linguagem. Se você, quem tem Premiere aí, já tem transmissão do Premiere que não é com aquela narração tradicional da Globo. Tem o Charla lá, tem os caras lá que ficam lá conversando diferente, que xingam, que falam, ou seja, é uma transmissão feita em TV fechada, mas com mais cara de internet do que TV fechada. Ou seja, é uma outra linguagem. Então, de fato, assim, o que, por exemplo, um cara como o Casé achou? Achou uma linguagem dele transmitir esporte pela internet diferente da linguagem da Globo. E a linguagem da Globo não pode mudar, por quê? Na TV fechada ou aberta, porque é um espaço regulamentado. Regulamentado. É uma concessão, então ele não pode falar certas coisas ali. Tem todo um regramento, tem aquela letrinha que aparece lá dentro, censura livre, 14 anos, nesse horário não pode passar esse conteúdo. E a internet não. A internet pode passar qualquer conteúdo, qualquer horário, de qualquer jeito, e assim vai. Porque na realidade você vai procurar aquele conteúdo, Isso. Né? E já a TV aberta não, ela está disponibilizada para todos. Exato. Então, a diferença básica é essa, né? Aí nessa regulamentação foi tentado até na Europa. Aí a mídia, no caso, o YouTube, no exemplo, teria de pagar as empresas, Globo, SBT, teria de dar o dinheiro, aí ficaria inviável para ele. A Globo teve um problema, aí o quê? O Google criou um site, aqui foi criado também, que se ele compartilhar aquelas notícias, vai ter... Isso, vai ter. Mas assim, existe já, por exemplo, essa questão do direito autoral até está funcionando melhor até com música. Né? Música funciona. Música funciona muito bem. Então, assim, quem tem YouTube aí de conteúdo, o algoritmo do YouTube, por exemplo, na época da pandemia, a gente estava transmitindo a missa no canal da paróquia, e aí algumas vezes quando alguém cantar, é muito interessante, veja o poder dos algoritmos. Se durante aquela missa alguém cantasse alguma música que ela tivesse, por alguma música de Padre Zezinho, vou falar Padre Zezinho que era mais comum, que tem registro no ECAD, aquele vídeo da missa, por exemplo, ele não é monetizado. E aí fala assim, não está sendo monetizado porque no trecho tal, parece ter trecho da música tal. Observe a qualidade do algoritmo. A música não foi tocada de forma mecânica. Foi outra pessoa interpretando e tocando o violão com aquela melodia e o algoritmo consegue identificar. Então a notícia eles vão chegar nesse mesmo nível. Eles podem chegar nesse mesmo nível, entendeu? Só que no caso da música é mais matemático, né? Ela tem uma melodia certa, fixa. Mesmo que seja outro instrumento, ele consegue interpretar melhor isso. Mas o poder de processamento hoje para uma expressão dessa é altíssimo. Entendeu? Então... Tem a palavra-chave, né? Eu já vi num seriado que eu assisti, essa tal dessa palavra-chave... Qual é a palavra-chave que está rodando mais? Isso. O nome de uma determinada pessoa, de uma empresa, ou um determinado fato. E aí você tem, eles vão olhando isso. Então, assim, e aí, assim, a gente está indo para um momento, né, que aí agora é um momento onde, vamos dizer, estamos chegando no momento onde a internet vai começar a popularizar a inteligência artificial. Porque... Bom assunto para a gente conversar. E, assim, a inteligência artificial é coisa dos anos 60, tá? Não é nada novo. Não é novo. É algo que se estuda nas faculdades de computação desde que existe. Só que a gente agora está chegando num momento onde a inteligência artificial vai ficar na mão de todo mundo.
né? Então, essa revolução, né, por exemplo, você vai chegar, por exemplo, como é que hoje tem enfermeira, como é que um professor vai identificar que aquela coisa, aquela redação foi feita por uma inteligência artificial? Como é que você vai identificar que um artigo foi escrito por uma inteligência artificial, não pela pessoa, né? Imagens e tantas outras coisas, né? E cara, vai acontecer. E aí é uma curva de aprendizado, de novo. Estamos falando de um negócio que, em termos de internet, tem 30 anos. A inteligência artificial na mão das pessoas está começando. Então vai ter uma curva de aprendizado até a gente realmente conseguir colocar isso Existem discussões éticas aí já rodando no mundo todo. Eu venho sempre falando que, eu tenho lido bastante, que dentro dos próximos 10 anos, nós vamos ter uma robotização, né? Sim. Muito grande em diversos setores. Sim. E isso pode gerar muito desemprego. Sim. Isso é plausível? É plausível. É plausível porque, infelizmente, existem estudos, por exemplo, de que existem conceitos mundiais que se chamam de a sociedade dos inúteis, por exemplo, que é o que talvez a gente vai criar. Que vai ter um bocado de gente que não consegue consumir tecnologia, não consegue, ou aquele trabalho dele foi substituído por mão de obra robotizada, e ele vai fazer o que da vida? Só que do outro lado, se esse cara também não tem emprego, como é que ele gera renda e como é que, né, é uma cadeia. Então, por exemplo, em locais como França e Alemanha já se estuda o seguinte, porque quando o empresário pensa em robotização, ele pensa em que reduzir funcionário, reduzir custo. Na Alemanha e na França já se pensa o seguinte, tá bom, você vai reduzir custo, só que você vai entrar com algum custo, parte desse seu custo vai virar um imposto de automação, e esse imposto vai ser custeado, por exemplo, para dar educação a essa mão de obra que hoje e vai precisar se qualificar para. Então, é uma discussão. E no Brasil, vamos dizer, isso talvez 10, 15 anos, beleza, talvez. Porque aqui a gente tem ainda uma cultura de muita coisa a ser desenvolvida do ponto de vista de automação. Porém, numa sociedade da informação, onde as informações vão bastante rápido, pode ser que eu esteja errado, se acelere e seja em 10 ou até menos. Porque eu ouvi o próprio Elon Musk relatando que a sociedade mundial vai precisar gerar o que nós temos hoje, um Bolsa Família. É isso aí, o imposto é esse Bolsa Família. Para Família. A população ter acesso ao seu sustento. Para essa sociedade inútil que eles chamam. Vai haver uma ocupação. Por exemplo, eu gostaria de falar o seguinte, essa fábrica da Mondial. Sim. Nós estamos vendo uma fábrica de grande extensão. Sim. A probabilidade de substituição da mão de obra que ocupa hoje os 3 turnos por robôs é muito alta. Existe. Até porque nós sabemos que o trabalho, né, manual, né, em máquinas, ele gera lesões físicas, né, danos físicos. E isso tudo vira custo. Não, e assim, a gente pensa muito no mundo fabril, tá? Mas isso vai para as mais diversas coisas. Vai. No caso aqui tem o pessoal que é dublador. Eles fizeram até a campanha pela dublagem viva, né? Sim, eu gosto muito, né? E estava vendo justamente você falando, o Wendell Bezerra, que é o dublador do Bob Esponja, ele falando justamente disso. E agora, tem um lance que ele falou que é o seguinte, beleza, imagine você ter, por exemplo, o Schwarzenegger, ele vai lá e fala inglês, a inteligência artificial traduz a mesma voz dele para português, que traduz a mesma voz dele para espanhol, para qualquer língua. Só que ele fala o seguinte, existe a questão da inflexão, existe a interpretação que o dublador dá, e talvez aquela emoção que o cara dá, às vezes, que é uma coisa brasileira, a inteligência não consiga ainda. Eu digo, não consiga ainda, porque ela vai aprendendo, né? A questão da inteligência artificial, ela está em cima de aprendizado de máquina, então ela vai entendendo e aprendendo. Então, se você chegar em casa hoje e for brincar com o ChatGPT, que é o que todo mundo hoje mais conhece, se você for fazendo as perguntas ali, ele ali vai começar a entender. Tipo assim,
Você faz uma pergunta a ele, aí você não gosta, você faz outra, até ele chegar num ponto em que ele responde do jeito que você... É mais uma bolha. Ele responde mais ou menos do jeito que você quer que ele responda. Mas aí pode, como falou Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, outro dia, como é o nome da inteligência? Sim, esqueci agora. Eu esqueci, mas era acho que era 98, né, que o mundo ia acabar. Não, 89, não foi não que saiu esse... Mas tem Matrix também que fala disso, tem vários. Mas assim, ela pode também ter excelentes aplicações, né? E aí porque a gente também pensa só no viés ruim, né? Dessa questão não, muita coisa boa. Tem muita coisa boa para você, de fato, se você conseguir fazer um bom uso, né? Como toda ferramenta, tem muita coisa boa para ser feita. Tem as cirurgias, né? Cirurgias que são feitas por robôs, cirurgias robotizadas, eles têm um nível de precisão muito grande, né? Tem agora uns nanorobôs. Isso, que são introduzidos no corpo humano. Imagina um negócio desse. Aquilo é introduzido no seu corpo, vai até um determinado local onde existe uma lesão, evita-se a radioterapia. No caso do câncer, por exemplo, eles vão lá, fazem a remoção. Você não faz hoje uma cirurgia de grande porte, com lesões, com tudo. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Você tem, assim, por exemplo, eu fui numa feira recente e você tem até desde coisas simples, como, por exemplo, um robô PET para ajudar na recuperação de uma criança. Por exemplo, num pós-cirúrgico, num trauma, né? E aí, assim vai. Ou robôs de resgate, por exemplo, que você tem uma situação complexa de salvamento que o humano não conseguiria ir, ele vai lá e faz o primeiro suporte a uma pessoa, por exemplo, e consegue manter a pessoa viva até o verdadeiro resgate humano chegar. Então, assim, aplicações boas, gente, vão ter diversas. E aí, o lance legal disso tudo é que, para quem está aí ouvindo e é jovem, cara, tem um mercado sendo criado que é fantástico. Agora, a grande questão nossa é como é que a gente vai trazer a educação para esse jovem, para ele poder ser construtor de tecnologia, né? Porque hoje a gente às vezes se orgulha de dizer que os nossos filhos sabem, são bons de tecnologia, mas eles são meros usuários de tecnologia. Isso, verdade. No caso da tecnologia, nessa guerra da Ucrânia, na Ucrânia criaram um bocado de drone para destruir russos, está matando um bocado de russo. Os russos são muito espertos lá, os ucranianos. No caso dessa tecnologia de drone, já com certa... você vê que quando você fala para drone, o que é drone? Drone é a mistura de GPS, que é uma tecnologia antiguíssima, né, de reposicionamento, então, né? Mais uma tecnologia envolvendo radiofrequência, né? Porque você vai operar ele a longuíssima distância, ou satélite. Então, assim, várias junções de tecnologia que o cara vai dando diversas aplicações, né? No caso dos drones lá, a Ucrânia não tem marinha, que quando invadiu, destruiu todos. Sim. Aí eles conseguiram, com esses garotinhos em casa, fazendo drone, destruir metade da marinha russa, que era a segunda maior do mundo. Você vê? Sim. O garoto em casa, fica lá em casa. Mas quem é que joga? Porque eu não sei pra que lado vai, mas quem é? Minha sobrinha de 12 anos, minha filha fica lá, vou matar, vou... É isso. Se surgir uma terceira guerra mundial, ela tá de frente. Tá qualificada. Não vai nem lá, só daqui matando gente. É justamente isso lá. Assim, o realismo, né? O realismo dos jogos, assim, tem aumentado bastante. Agora, o que eu percebo, eu não sei se você nota isso, é que nós não temos uma formação educacional em ampla escala. Em ampla escala. Em ampla escala. Brasil mesmo. Para essa tecnologia Sim. toda que nós temos. Como você disse, 9% Sim. tem realmente noção e conhecimento. A maioria, 90%, não sabe para que lado vai. Não sabe. E não vejo perspectiva porque não há investimento para esse conhecimento, para a expansão desse conhecimento. E é engraçado, gente, que outro dia eu estava, acho que foi falando com Giovana, com minha filha, a mais velha, que a gente acha que é só o programador que bebe da tecnologia, né? Não. Todo mundo, quando eu falei, não, vou virar programador, mas você tem outras profissões
importantíssimas. Cite. Para a tecnologia. Por exemplo, cite um psicólogo. Você já imagina o quanto um psicólogo é importante para a tecnologia? Já fez essa reflexão? Não. É ele que diz ali, ó, se ele botou aquele dedinho ali é porque ele se interessou. É porque se ele fez esse movimento aqui, tananá... Quer dizer, um avaliador, né? Você está falando de uma avaliação emocional. Só que esse psicólogo que entende de tecnologia, ele consegue traduzir essa avaliação que, ou essa técnica para o algoritmo. Ele é o tradutor para o programador fazer aquilo. Então, ele estuda o comportamento humano e como é que funciona esse comportamento humano por exemplo. Uma coisa que eu percebo muito então, hoje... não tem só programador no mundo da tecnologia. Eu percebo muito hoje nesses aplicativos, nas nossas redes sociais, né? As redes sociais, elas convulsionam pessoas, né? Direcionam conteúdos e convulsionam em direções das mais variadas. E a emoção, ela está diretamente ligada a isso. Então, você acha que naquela construção tem uma sigla, né, que a gente chama em programação de CX, que é a experiência do cliente. Ou seja, UX é outra, que é o design feito para a experiência. Então, por exemplo, esse UX, que é o design feito para a experiência, que é o que você está falando aí, é o psicólogo que desenha com o programador para a rede social, gera aquele impacto, aquela emoção, para o algoritmo funcionar daquele jeito. Não, agora eles perguntam. Você abre um determinado conteúdo, aí ele pergunta embaixo, você quer ver mais desse conteúdo? Isso, na verdade, já é uma regulamentação, acho que até americana, para tentar aquele movimento do TikTok, né, que eles ficavam mandando muita informação. Então, você quer ver mais? Até o próprio Netflix, às vezes, depois que você assiste muitas séries e você não interage com o botão dele, ele pergunta, você quer continuar assistindo? Né? Então, para ver se você está assistindo se você está assistindo na realidade. Então, é o que eles chamam de comandos, né? Então, vários momentos nas redes sociais e até mesmo os influenciadores mais espertos, ele utiliza de comandos, né, de neurociência para fazer o negócio acontecer. Não, nós estamos cercados de muito conhecimento desconhecido. Exatamente. Né? Estamos sendo acessados de forma desconhecida. Hein? Uma mensagem em texto. Pelo que